galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 73 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre pontuação. Essa temática aí, temática bastante interessante, principalmente quando a gente trabalha aí produção textual. A pontuação ela é imprescindível e muito importante a gente compreender aí um pouquinho sobre alguns pontos. Então, os objetivos dessa aula são conceituar pontuação, analisando aí a sua importância, analisar a grafia e o uso de algumas pontuações, aplicando-as e reconhecendo-as em textos. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então, pontuação. A pontuação, o que é? É a utilização de sinais gráficos, ou seja, quando eu digo sinal gráfico, eu digo um sinal escrito, desenhado, enfim, dentro de textos, deixando-os com a entonação adequada para a leitura e a coerência, né, para fazer sentido. A pontuação, ela faz muita diferença na questão de sentido, inclusive a gente já trabalhou ali quando a gente viu sobre tipos de frases, né, como que a pontuação, né, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, como pode deixar aquela frase com um sentido diferente. Isso a gente nota, prof, mas isso é na escrita, mas e na nossa fala? A gente tem uma fala diferente, que a gente não está utilizando pontuação na fala, mas a gente tem uma entonação diferente quando você vai fazer uma pergunta. Por exemplo, você gosta daqui? Olha só a entonação que eu utilizo. Agora, se eu vou fazer uma afirmação, você gosta daqui? É uma entonação totalmente diferente, tá? A pessoa consegue notar se você está afirmando ou se você está fazendo uma pergunta. Sem pontuação seria impossível ler de modo adequado um texto e automaticamente ele não iria fazer sentido, tá? A gente precisa da pontuação. Por exemplo, a vírgula vai dar uma pausa ali, a gente pode respirar um pouquinho. Sem a pontuação, imagina ler sem pontuação, você não conseguir dar pausa nenhuma, né? Você não dá entonação nenhuma. A gente até talvez poderia ler o texto, mas ele não seria coerente. Então, galera, a gente vai falar sobre algumas pontuações, não vamos abranger todas, tá? Mas algumas pontuações a gente vai ressaltar nessa aula e algumas delas a gente vai ver somente algumas das suas funções, não todas as suas funções. Então, a primeira pontuação é o ponto. O que é o ponto? Esse pontinho que a gente utiliza. A gente pode chamar de ponto final, tá? Ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso, tá? Então, eu terminei a minha frase, terminei a minha ideia, vou utilizar o ponto final. Indicar o final de um período, tá? O ponto, ele ainda é utilizado também nas abreviações, né? Então, quando eu utilizo uma abreviação, coloco o ponto ali também. Então, por exemplo, SR ponto. O que é o SR ponto? Senhor, tá? Se for senhor, é SRA ponto. É uma abreviação. Então, senhor João, hoje atenderemos até às 18 horas. Então, aqui eu utilizei o ponto como uma abreviação. Notei a presença de uma pessoa na mesma sala que a minha após um ruído que ela fez. Tá? Então, aqui eu estou falando sobre um acontecimento, um discurso. Finalizei o meu discurso, eu vou trazer um ponto, né? O ponto final. É só um ponto, é só pequenininho, ele é básico, mas ele é importante, a gente precisa trazer isso. Porque senão dá ideia como se o meu discurso não fosse terminado, né? Minha frase não finalizou, enfim. Então, é bem importante estar inserindo o ponto. Já a vírgula, ela indica uma pausa no discurso, uma breve pausa, tá? Não indica que a ideia terminou, e sim que eu dei uma pausa. A sua utilização ela é tão importante que ela pode mudar o significado de uma frase se ela não for utilizada de modo correto, tá? Ela também serve para explicar termos dentro da frase e para sequenciar uma quantidade de elementos. A vírgula possui diversas funções e a gente vai ver isso agora. Trouxe para vocês de um modo colorido aqui, tá? E aqui vocês vão poder diferenciar bem essas frases. Então, a primeira. Trarei para o café da manhã pão, geleia, manteiga e leite. O que a vírgula está indicando aqui? Elementos, né? Então, eu vou estar trazendo essa questão
dos termos dentro de uma frase, né? Uma lista, uma sequenciação, e vou separar cada um por vírgulas, tá? Então, o que eu vou trazer para esse café da manhã? Pão, geleia, manteiga e leite. Quando eu tenho meu último termo, eu utilizo a letra E para finalizar, não coloco vírgula de novo. A não ser que depois tenho etc. ou reticências ali, né, que indica que tem mais, aí eu não coloco E, né, porque o E justamente indica que eu tenho um último termo. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Aqui eu tenho a explicação de termos. O que acontece aqui? Façam de conta que essa apresentadora até amanhã não existe. O que vai ser minha frase? Rose Maria falou sobre as receitas vegetarianas. Entendi a frase? Entendi. Mas aqui eu não tenho uma explicação de quem que é Rose Maria, tá? Então a vírgula, ela vai estar mais ou menos como se fosse parênteses. Ela vai estar trazendo uma explicação. Eu vou entender quem é, no caso, essa pessoa. E essa explicação vai estar entre duas vírgulas, porque eu só estou trazendo uma informaçãozinha a mais, um adicional ali. E depois eu vou seguir com a minha frase. Olha essa última aqui, as duas últimas. Não queremos saber, não queremos saber. Notem a mudança de sentido com a inserção da vírgula. Não queremos saber, não quero saber, não me interessa. Agora, não, vírgula, queremos saber. Aqui provavelmente uma pessoa fez uma pergunta, vocês não querem saber sobre determinado assunto? Não, a gente, né, queremos saber, nós queremos saber. Então, notem a mudança de sentido que ocorre com a inserção da vírgula. Aqui as pessoas não querem saber, não estão se importando, e aqui as pessoas têm interesse sim em saber, apenas pela inserção da vírgula. O ponto de interrogação a gente já trabalhou, é utilizado nas perguntas, né, nas frases interrogativas diretas, lembram? Nós temos interrogativas diretas e indiretas. Então, as perguntas aqui, vamos ver se vocês sabem responder. Sabem responder, com certeza. Quantos anos você tem? Pergunta, responda aí você mesmo. Quantos anos que você tem? Qual ano em que a escravatura foi abolida no Brasil? Vamos ver quem lembra. Quando acabou a escravidão no Brasil, né? A princesa Isabel declarou ali a Lei Áurea. Vocês se lembram? 1888. E a terceira, pessoal, também você já andou de avião? Sei, talvez sim, talvez não. Cada um responde aí. Ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar. O que é exclamar? Significa aí emitir palavras que demonstram sentimentos, né? Uma surpresa, admiração, expressar os sentimentos, né? Isso é exclamar. Muito é utilizado o ponto de exclamação quando a gente tem, vamos pensar num texto dramático aí, que vai estar trazendo, né, quando a gente tem um texto dramático, né, utilizado para ser encenado em teatro, em novela, se utiliza muito essa questão da expressão de sentimentos. Se ressalta muito, inclusive visualmente, né, admiração, medo, raiva, ciúmes, enfim. Tá? Então é muito utilizado o ponto de exclamação. Vamos exemplos. Nossa, como você se tornou alto? Às vezes vocês escutam isso, né? A pessoa viu você lá pequenininho, com 4 aninhos de idade. De repente ela te vê lá com 10, 11 anos, tá? Enorme lá. E daí a pessoa diz, né? Às vezes um parente mais distante, um amigo, enfim. Nossa, como você se tornou alto, como você ficou alto. Então aqui a gente nota o sentimento de admiração, de surpresa. Maria, pare de gritar. O que está acontecendo aqui? Alguém está indignado com a Maria, porque a Maria está gritando muito, né? Então, ela está dando uma ordem aqui, pare de gritar, tá? Está demonstrando aí uma certa, né, raiva pela pessoa. Vá buscar as crianças agora, né? Também está dando uma ordem, né? Alguém era para buscar as crianças e não foi, então vai agora buscar essa criançada. Os 2 pontos.
tá? Muito importante. 2 pontos, como é que eles ficam na frase? Assim, ok? Na produção de textos, eles marcam uma breve pausa no discurso. Puxa um pouco a ideia ali da vírgula, a gente já vai ver bem específico. Geralmente, eles são utilizados antes da explicação ou um esclarecimento, enumerações, exemplos, entre outros. Vamos analisar exemplos de cada um dessas funções. Então, João, que estava atrasado para a aula, ainda precisava realizar uma lição de casa. Era um dever de matemática. Então, aqui eu estou explicando. Ele ainda precisava realizar uma lição de casa. Não sei o que é isso. Coloco 2 pontos e vou explicar o que é isso. Qual que é essa lição de casa? Um dever de matemática. Os planetas do sistema solar são... Agora eu vou trazer o quê? Uma enumeração. Por que enumeração? Porque eu vou sequenciar uma coisa. Enumerar não significa exatamente que tem números, mas sim que eu tenho uma quantidade de itens. No caso, quantos são os planetas do sistema solar? São 8, tá? Então, eu vou enumerar os 8. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Enchentes causam muitos malefícios à humanidade. Por exemplo, deixam pessoas sem suas casas, arrastam carros e matam bichinhos. O que eu tenho aqui? Exemplos, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos. Isso a gente vê muito nas nossas aulas, né? Tal assunto, por exemplo, 2 pontos. Então, os exemplos que são trazidos aqui, né? Os malefícios que as enchentes provocam na vida da humanidade, deixam pessoas sem as suas casas, arrastam carros e matam bichinhos também. A morte de bichinhos também afeta a humanidade, né? Perder aí o seu petzinho na enchente, nada bom. Então, aqui nós temos alguns exemplos. As aspas, elas possuem diversas funções, mas nessa aula eu quero estar trazendo para vocês a função que está atrelada à citação. O que é uma citação? Quando alguém fala algo e eu reproduzo exatamente o que essa pessoa falou, que é o discurso direto, tá? Então, as aspas, elas são compostas por esse sinal gráfico aqui. Então, sempre quando eu abro aspas, eu vou ter a minha frase, a minha citação, e depois eu fecho aspas. E tem o objetivo de destacar alguma parte da frase ou texto, diferenciando a das demais, tá? Então, essa parte que a gente vai estar trabalhando é justamente a questão da citação, né? Do que essa pessoa falou. Agora, vocês ainda não trabalham tanto isso, mas quando vocês principalmente no ensino médio, quem for para a universidade, vai estar trabalhando sobre autores. Então, você está estudando sobre um determinado tema. Vamos pensar que você está estudando sobre um tema da área da saúde. E você vai ter que, nesse tema, você vai ter que apresentar um trabalho sobre saúde bucal. Exemplo, tá? Nesse trabalho, o que você pode estar trazendo? Informações sobre quem entende de saúde bucal. Quem entende de saúde bucal? Dentista. Exemplo, tá? Então, você vai estar trazendo o dentista, sei lá, Roberto dos Santos, por exemplo, mencionou. Aí você abre aspas e escreve o que o dentista Roberto dos Santos fala sobre saúde bucal. Terminou a fala dele, você fecha. Nota que aqui você fala exatamente, você escreve exatamente o que ele falou, com as mesmas palavras. Isso é uma citação, tá? Então, um exemplo, o autor mencionou: escrever livros é minha paixão. Então, o autor falou, a gente não tem nome de alguém, exatamente o que ele falou: escrever livros é minha paixão. Se fosse o discurso indireto, não teria aspas, porque daí eu escreveria: o autor do livro mencionou que escrever livros era sua paixão. Não, né? Você mudou ali, deixou o discurso indireto, daí não utiliza aspas. Aí a gente tem o travessão, que traz a mesma ideia das aspas.
O travessão ele é utilizado para várias finalidades, mas nessa aula, né, o foco vai ser justamente a fala de alguém, tá? Quem está morando naquela casa? Alguém perguntou, né? Sempre que tem um travessão, é porque alguém fez uma pergunta. O menino parecia distante. Também, né? Uma pergunta não. Sempre que tem um travessão, alguém está falando alguma coisa. Pode ser uma frase exclamativa, pode ser uma ordem, pode ser interrogativa, enfim. A gente vê isso muito nos livros, né? Nos livros, nas narrativas, principalmente, a gente vê muito a questão do travessão. Galerinha, para vocês terem um exercício bem simples, na verdade, essa atividade é uma atividade até para crianças bem menores do que vocês, então com certeza vocês vão acertar. Vocês vão estar inserindo nesses círculos a pontuação correta, tá? Então, quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Onde o sol nasce? No leste. Mariane, de que frutas você mais gosta? As frutas de que mais gosto são laranja, uva, pera e maçã. Que céu azul! Que beleza! Então aqui vocês vão dar um pause lá, vão anotar essas frases e pontuar, tá? Vocês vão ver que essas pontuações, vocês nem precisam pensar muito, isso vai sair naturalmente ali, vocês vão conseguir pontuar. Dá um pause lá e a gente já volta com as respostas. Então, as respostas aqui. Quais são os pontos cardeais? Uma pergunta, né? Sempre quando começa com qual, quem, a gente tem uma pergunta. Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste, ponto. Terminei a minha ideia. Onde o sol nasce? Ponto de interrogação. No leste, né? Respondi a minha pergunta e terminou minha frase. Ponto. Mariane, vírgula, de que frutas você mais gosta? Pergunta. As frutas de que mais gosto são laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Maçã é a última, ponto final. Que céu azul! Quanta beleza! 2 vezes ponto de exclamação, porque está demonstrando ali admiração. Vocês terminaram então essa lição. Agora vocês vão estar executando aí algumas atividades sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!